Vamos lá, aqui tem o enunciado, ele tá falando assim: a fórmula para calcular a área de uma circunferência é área é igual ao π que multiplica raio ao quadrado. E ele fala assim que é pra gente considerar o π como esse valor aqui, certo? Ele fala assim: efetue o cálculo da área, elevando o valor do raio ao quadrado e multiplicando por π. É exatamente essa expressão aqui, certo? Então vamos lá. O tipo de entrada. No caso, como a gente já tem o valor de π, a gente precisa receber o raio do usuário, certo? E o raio, ele vai informar pra gente, certo? E nesse caso aqui, ó, a gente já percebe que não é um valor inteiro, né? É um valor que tem fração, no caso de dupla precisão, né? A gente vai usar um tipo de variável do tipo double, tá bom? Se você não viu ainda os tipos de variáveis, tem o primeiro exercício que a gente aprendeu bastante coisa, então veja ele antes de resolver esse aqui, tá bom? Então vamos lá, a gente já tem alguns valores, então vamos começar, bom? Aqui no meu Eclipse, eu vou excluir esse main e a gente vai criar do zero novamente, tá bom? Para que, como é no início, né, então o ideal é a gente fazer assim várias vezes até aprender. Então eu vou colocar simplesmente o nome de Uri, vou colocar aqui em Finish, Don't Create, vou vir aqui ó, no SRC, botão direito, New Class, o nome da minha classe é Main, principal, né, Main em inglês, principal, e eu vou também clicar nessa opçãozinha aqui, tá bom? Esse nome, main, é necessário porque a gente vai encaminhar esse exercício pro Uri, tá bom? Então a gente precisa deixar com esse nome aqui, sendo que o M é maiúsculo e o resto é minúsculo, tá bom? Nesse package aqui a gente pode tirar, não precisa deixar esse package aqui, finish, certo? Então ele já criou isso aqui, a nossa estrutura básica do programa. Então vamos lá, vamos ver novamente. Ele pede para ler esses valores aqui, né? Então, assim, a gente já tem o valor de π. No caso, ele tem um ponto flutuante aqui, né? Esse ponto, geralmente a gente chama isso aqui de ponto flutuante, tá bom? Depois ele tem 5 casas decimais depois do ponto. Eu vou criar uma variável do tipo double, vou chamar ele de π é igual, aí vai receber esse valor aqui, ponto e vírgula, certo? Vamos lá. Agora, tem a área, né? No caso, a área ele só vai ser calculado depois que a gente tiver o nosso raio. Então, o raio, ele é também um valor double, né? E a gente precisa ler esse valor do nosso usuário. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aquele scanner. Então, scanner input igual, né? New scanner, abre e fecha parênteses, system maiúsculo, ponto in, ponto e vírgula aqui. E eu já vou fechar esse meu scanner aqui embaixo, colocando input.close. Esse scanner aqui, ele já foi importado aqui em cima, tá vendo? Na última aula eu precisei importar, mas aqui o Eclipse já foi inteligente o suficiente para fazer isso de forma automática. Beleza. Então aqui a gente já tem o nosso π. O que a gente vai fazer? A gente vai ler o valor do raio, certo? E depois ele vai ao quadrado. Eu vou colocar aqui, como o nosso raio, ele tem o valor aqui double, né? Eu vou colocar aqui, double, raio, recebe, input.next, e ele já entende, ó, que é do tipo double, então por isso que tá next double, certo? Vou apertar enter aqui, para ele já preencher para mim, deixar um ponto e vírgula, e agora, o que eu preciso? Eu preciso calcular a minha área, né? Porque o π eu já tenho, o raio eu vou receber do usuário, certo? Agora eu tenho que calcular a minha área, então eu vou criar uma outra variável aqui chamada double, área, recebe, π, a multiplicação aqui tem o símbolo do asterisco, tá bom? Ó, esse asterisco aqui, π que multiplica raio ao quadrado. Raio ao quadrado nada mais é do que raio multiplicado por raio, certo? Ele ficaria assim, ó. Você pode deixar, por exemplo, assim, ó, raio que multiplica raio, certo? Que já estaria certo. Só que existe uma outra função aqui, tem uma classe aqui que ele serve no Java, que ele calcula o quadrado de alguma coisa, que é o math, né? Se escreve assim, ó, M-A-T-H, math, ponto, aí aqui, ó, tem várias opções que ele calcula, certo? Elevar alguma coisa ao quadrado é o POW, P-O-W, ó, vou abrir e fechar. Aqui ele recebe 2 parâmetros, no caso, ficaria assim, ó, vou até tirar isso aqui de novo, vou colocar ponto P-O-W, ele já auto-preenche, tá vendo? Double A, double B. Então aqui, ó, o primeiro parâmetro é o valor que você vai levar ao quadrado, no caso, o raio, e o segundo aqui, expoente, acho que é isso, eu não lembro muito bem. Mas no caso é o 2, certo? O que significa é raio ao quadrado, certo? math.pow, raio ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que raio vezes raio, mas é só uma outra forma de escrever isso aqui, tá bom? Então vamos lá, eu já tenho o valor aqui calculado, e depois ele fala assim, ó, a entrada contém um valor de ponto flutuante de dupla precisão, no caso, a variável raio, e no final é para apresentar essa mensagem aqui, que no caso seria o A, aí depois tem o símbolo de igualdade e o valor que é da minha área. E ele fala aqui, ó, o valor lá,
ele tem 4 casas decimais, né, após o ponto decimal. 4 casas após o ponto decimal. Então tem o ponto, aí depois tem 1, 2, 3, 4, certo? O mesmo acontece com os demais ali embaixo. Para imprimir isso aqui, a gente usa o system.out.println, certo? Só que a gente aprendeu na última aula que dá para também usar isso aqui, ó, sout. Aí depois segura Ctrl, aperta o espaço e ele já vai aqui direto. Então eu vou abrir e fechar o aspas duplas, vou copiar esse A e igual, colocar aqui, e depois eu tenho que concatenar isso com o valor da minha área ali, certo? Só que nesse caso, se eu colocasse área aqui, por exemplo, ó, olha o que aconteceria. Eu vou salvar, certo? E vou usar como exemplo o que ele me dá aqui, ó, que é o 2.00. Eu vou iniciar aqui, aí eu vou colocar aqui, ó, 2.00 e vou apertar um Enter. Olha o que aconteceu. Ele deu um erro. Por que deu um erro? Porque esse meu Java, ele está instalado em um computador que o sistema operacional está em português. No português, a gente não usa o ponto como decimal, a gente usa vírgula. Então aqui a gente tem que mudar a localidade do sistema. Para fazer isso, a gente vai usar esse comando locale.set locale.us de Estados Unidos, certo? Ó, esse pi eu vou até jogar aqui para baixo, jogar aqui, ó, para ficar tudo junto, e esse scanner eu vou jogar aqui para cima, vou deixar desse jeito aqui, vou dar só uma organizada aqui no código. Então o que ele tá fazendo? Ele tá fazendo assim, ó, localização, setar como padrão a localização dos Estados Unidos, certo? Aí a gente usa isso para substituir o vírgula pelo ponto. Aí agora a gente consegue usar o ponto aqui, tá bom? Então eu vou fechar isso aqui e vou clicar em executar mais uma vez, ó, run main, e agora eu vou colocar era o 2.00. Então, 2.00. Vou apertar um Enter. Ó o que aconteceu. Ele de fato me mostrou o valor, né? O 12.5663. Aqui no caso, tem ele fez um arredondamento, né? Porque ele pediu para colocar 4 casas decimais. E aqui a gente apresentou 5. Como a gente resolve isso? Para fazer esse tipo de coisa, a gente tem que mudar o print que a gente utiliza. Vai ser um pouquinho mais complicado, mas aqui você vai aprender mais coisas. Eu tinha falado na aula anterior que existe outros prints, né? Tem o print normal, que é esse aqui, tem o print ln, só que eu não te falei o terceiro, que é o print f. Esse print f, esse f significa format. Ele está imprimindo alguma coisa que está formatado. Por exemplo, o que seria uma formatação nesse número? Seria para eu, por exemplo, se eu pedisse para, em vez de apresentar 5 números depois da casa decimais, que apresentasse somente 2 ou 3 ou 4, né, que o exercício está pedindo, entendeu? Aí nesse caso, como a gente está usando o printf, a gente pode colocar as coisas dentro desse aspas duplas aqui, né? Dessa forma aqui, ó. Esse área, eu vou fazer assim agora. Esse mais, a gente não vai concatenar mais. A gente vai usar agora um vírgula para indicar alguma coisa aqui. Mais para frente isso vai fazer sentido. E aqui eu vou fazer assim, ó, %.4f. O que significa esse %.4f? Significa que dentro dessa string eu tô reservando um espaço para que ele imprima alguma coisa aqui. O que é esse 4f? Significa que após o ponto, os decimais, né, vai apresentar 4 casas, certo? E esse f é do format, certo? Então o valor que tá aqui, ele vai ser jogado aqui dentro, só que vai ficar formatado, entendeu? Vai ser mais ou menos isso. Por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, eu vou colocar aqui somente 2, certo? Vou salvar e vou executar aqui de novo. Vou colocar 2.00. Ó, ele apresentou somente 2 casas decimais para mim, certo? Mas se eu colocar 4 aqui, que é o que o enunciado pede para mim, ele vai apresentar o valor total, 2.00, tá vendo? 12.5664, 5664, exatamente o que ele pede. Só que tem uma outra coisa, por exemplo, esse porcentagem.4f, lembra que eu falei que para pular a linha a gente usa o print ln? Nesse caso a gente está usando o printf. Inclusive, se eu clicar aqui, ó, tá vendo que o cursor, ele não tá indo lá para baixo, ele tá exatamente ali no final. Então ele tá imprimindo alguma coisa e ele fica ali no final. Então, para fazer a quebra de linha, a gente usa uma outra coisinha aqui, que é o %n. %n, ele dá uma quebra de linha, tá bom? A gente pode usar o %n ou /n, tá bom? Mas eu prefiro usar o %n. Mais para frente, a gente vai estudar mais sobre essa questão de strings formatadas e essas coisas vão fazer mais sentido. Mas por enquanto, estude esse exercício, tá bom? Porque ele já está resolvido, tá bom? Ó, esse %n, ele vai dar uma quebra de linha, presta atenção. Vou colocar aqui de novo, 2.00. Quando eu clico aqui, ó, ele foi lá para baixo, tá vendo? Então, ele imprime o A e o igual, depois o %.4f, ele formata o valor que tá aqui em área, e depois ele dá uma quebra de linha com esse comando %n. Então, vamos ver os outros aqui. Ele coloca esse 100.64.
Vou iniciar, colocar aqui, então deu 31.819, 3103. 31.819, 3103. Por último, vamos pegar esse 150, 150, 70, 685, 7750. 70, 685, 7750. Perfeito. Então agora que a gente já tem a resolução, vamos fazer assim. Vamos copiar isso aqui. Vou vir aqui em enviar. Eu já tenho o Java 8 selecionado aqui, tá bom? Se quando você clica em enviar não aparece o Java 8 aqui por padrão, é porque você não modificou, certo? Você consegue modificar isso nas configurações. Por exemplo, vou criar uma outra aba aqui, ó, configurações. Vou vir aqui no final e você muda aí, ó, para a linguagem Java 8, tá bom? Aí quando você seta o Java 8 aqui, sempre que você for resolver um exercício, ele já te mostra o Java 8 aqui por padrão. Então vou selecionar isso aqui, eu já copiei aqui a resolução do exercício, certo? E vou apertar Ctrl V, vou clicar em enviar. Agora, ó, código recebido, vamos lá, submissões e, ó, tá in queue. Ó, foi aceito. Demorou um pouco, mas foi aceito. Pensei que tinha dado algum erro, né? Mas não, nosso código está completamente correto. Você viu, né? Essa correção aqui, ela é feita de forma automática. Às vezes dá esse probleminha aqui, mas deu tudo certo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido muitas coisas novas nesse novo vídeo, tá bom? Então, o que eu recomendo é refaçam esse exercício. Você já assistiu esse vídeo uma vez, então assiste novamente e refaz esse exercício. Então é isso. Obrigado por terem assistido até o final e continuem praticando, continuem aprendendo cada vez mais e a gente se vê no próximo vídeo.